quando eu recebi da Rafa, né, e da Vivi um contato para que a gente realizasse esse evento aqui no campus, eu imediatamente falei que topava, por algumas razões. Acho que a primeira, pela importância do tema em si, e mais especificamente pela importância do tema para o público que a gente trabalha aqui, que é o de startups. E, em terceiro lugar, por uma predileção, um interesse pessoal. Eu sou um advogado, Pedro, eu sou um advogado em rehab. Então, eu sou um advogado em reabilitação. Então, eu, enfim, tive formação em direito, mas acabei indo para outros caminhos da vida. Mas, recentemente, eu me interessei muito sobre o tema, né, de ética e fairness, né, ethical and fairness, principalmente no tema ligado à inteligência artificial, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E aí, o mais interessante disso tudo é que esse assunto está sendo construído à medida que a gente está conversando sobre ele. Né? Não está nada pronto, está tudo por ser criado. E isso dá um frio na barriga, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é coautor, a gente também é recebedor dos impactos positivos ou negativos de tudo que a gente está criando nesse momento. E eu costumo brincar que eu tenho a sensação que, assim, o que está sendo feito agora, a gente não tem real dimensão do impacto. Mas a gente pode acertar muito ou a gente pode errar feio. Então, toda a atenção, todo o cuidado ao tratar desse tema, eu acho que é fundamental. E aí, semana passada, eu estava lendo uma matéria na Harvard Business Review, que o título era o seguinte: The era of moving fast and breaking things is over. Então, basicamente, o que isso quer dizer? O Move Fast and Break Things virou um mote muito conhecido no Vale do Silício, como você ignora as variáveis externas, ignora os impactos externos do que você faz e só foca na construção do seu produto, independente de qualquer outra coisa. E durante muito tempo isso foi alimentado por toda a indústria, né? Pelos consumidores, pelos VCs, por todo mundo, né? E ele fala que essa era chegou ao fim, e eu concordo. Ela chegou ao fim porque hoje, quando a gente pensa no empreendedor, o que se espera do empreendedor, o que se espera de quem está construindo tecnologia é muito mais do que só entregar um produto. Ele espera que você tenha responsabilidade pelo que você faz. A gente espera que você tenha posicionamentos em relação àquilo que você está trazendo para o mundo. Tem uma frase que eu gosto muito do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, e hoje VC. Investiu em várias startups, vários unicórnios. E ele fala o seguinte, ele fala que as melhores pessoas de produto não são aquelas que têm uma visão do produto. Eles têm uma visão da sociedade que eles querem criar com aquele produto. Então, o que se espera de quem está construindo tecnologia hoje é muito maior do que simplesmente entregar alguma coisa que vai ser consumida. E aí, isso tudo traz um nível de responsabilidade que a gente não pode ignorar para as startups especificamente. É importante a gente considerar, sim, à medida que a gente vai tendo ciclos de desenvolvimento dessas tecnologias, qual que é o impacto que elas estão criando, seja o impacto pretendido ou não pretendido. E aí você conseguir fazer isso à medida que você está tendo que desenvolver rápido, rapaz, é difícil. É difícil. O Rafa está aqui, né? Então a Ideal, quando entrou aqui no campo, vocês tinham o quê? 3 pessoas? 4 pessoas. Hoje a Ideal está com quantas pessoas? 80 pessoas. Num período de tempo de pouco mais de 1 ano e pouco. Deve ter quebrado muita coisa internamente. Mas, ao mesmo tempo, eles são um caso interessante, que, conversando com os fundadores, desde o princípio a gente percebia que eles tinham, acho que, um cuidado extremo em criar para o seu time de engenharia, criar para o seu time interno, para a cultura, um framework, né, uma forma de olhar como, então, desenvolver esses produtos sem ultrapassar algumas barreiras que, de alguma maneira, pudessem criar esse impacto negativo no uso de dados daqueles que estavam, sim, sendo usuários dos seus produtos. E acho que esse é um primeiro caminho, né, a gente criar justamente esses contornos os quais a gente nunca vai ultrapassar. Isso tem muito a ver com os valores dos fundadores, tem muito a ver com os valores das pessoas que estão trabalhando e criando aquela cultura. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa são as condições nas quais aquela startup está imersa, e aí envolve as relações com investidores, os tipos de clientes,
empresas como o Google que estão ajudando essas startups a se desenvolver, a quase que serem corresponsáveis por isso e garantir que esse tema não passa batido, que esse tema não vai vir em detrimento de outras coisas, ou que isso simplesmente não vai ser uma coisa chata que a gente vai ficar falando com os founders, mas sim mostrar que realmente, e acho que o Pedro falou, se você erra enquanto uma startup em algo tão crítico quanto segurança e privacidade, dificilmente você vai ter condição de se recuperar e se reerguer e reconstruir a sua reputação. Então, isso tem sim consequências de valor, tem consequências de mercado e consequências econômicas. Então, isso não pode ser desconsiderado. E acho que a terceira coisa tem justamente a ver com o que eu falei, né, de responsabilidade. E aí eu vou citar um outro grande filósofo, que é o Uncle Ben, do Homem-Aranha, tio do Peter Parker, que ele fala o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se nós somos uma geração que nasceu digital, que nasceu tecnológica e que faz uso disso para resolver problemas, com grandes poderes de criar esses produtos também vem grandes responsabilidades. E aí tem discussões que a gente também não pode ignorar, né? Recentemente vem surgindo ou ganhando força nos Estados Unidos toda uma discussão de se, por exemplo, data scientists ou pessoas que trabalham com dados deveriam fazer um mesmo juramento de Hipócrates como fazem, por exemplo, os médicos, né? Porque o potencial de destruição ou de criação de valor que está na mão daquelas pessoas é enorme, né? Eu recomendo para todo mundo, tem um livro da Cathy O'Neil, que chama Weapons of Math Destruction. Então, são armas de destruição em matemática, algo assim. Que ela fala justamente que, querendo ou não, quando você manipula dados, você está colocando vários dos seus vieses, você está colocando várias das suas perspectivas e criando um resultado que vai moldar a sociedade a partir daquilo. Então, essas discussões sobre segurança, privacidade e manuseio de dados não podem ser consideradas simplesmente um check que você tem que dar numa caixinha ali porque alguém falou que é importante. Isso tem que fazer parte dos valores da sua empresa. Então, eu acho que é isso. Lembrem-se disso. Sejam vocês empreendedores, desenvolvedores, advogados em rehab, advogados atuantes, com grandes poderes, compreendendo a importância disso, vem grandes responsabilidades que ajudar isso a virar não simplesmente uma obrigação, mas realmente um valor dessas novas empresas que a gente está tentando cultivar aqui no Brasil. Acho que é isso. E sintam-se, obviamente, muito à vontade para voltarem e fazer do campus a casa de vocês para esse tipo de conversa. Pessoal, obrigado, viu? Valeu!